comentar um pouco sobre as últimas declarações do Putin, né, os últimos movimentos lá da guerra na Ucrânia, né? Bom, quando começou a guerra na Ucrânia, muitos analistas falaram, ou comentaram pelo menos, que era uma questão de alguns meses, algumas semanas, até os mais otimistas ou pessimistas, depende do ângulo que se olha, que a Rússia venceria a guerra. Alguns falariam que conseguiria ocupar toda a Ucrânia, outros que a Rússia conquistaria os territórios que queria, etc. Como se viu na prática, nada disso aconteceu. A Rússia teve que fazer uma retirada da região da capital, né, de Kiev. Conseguiu avançar em outras regiões, é verdade, mas numa velocidade menor do que o esperado. Perdeu muitos oficiais na guerra, muitos generais na guerra. Isso daí cada um apresenta uma explicação, por uma estratégia, outros dizendo que como ele não tinha feito uma convocação em massa, a presença de oficiais no campo de batalha teria sido maior. Bom, a gente não sabe qual que seria a verdade dessa história. Mas a coisa ficou mais séria no final de agosto, começo de setembro, quando a Ucrânia fez uma surpreendente contra-ofensiva e conseguiu retomar territórios da Rússia. Uns dizem 6.000 km², outros 8.000 km². Uma reconquista realmente surpreendente. Não é verdade que a Ucrânia recebeu muitos armamentos dos Estados Unidos e de outros países da OTAN, mas mesmo assim esse contra-ataque foi realmente surpreendente. E aí, de posse dessa contra-ofensiva ucraniana, o Putin resolveu se mexer. E aí ontem, né, quarta-feira, ele deu uma declaração bem dura, né, dizendo que ia convocar 300 mil reservistas. De novo, colocou culpa nos outros sobre a circunstância na Ucrânia, Estados Unidos, Europa, sei lá mais quem. Sempre os outros são os culpados, claro. E aí, então, com o objetivo, então, de vencer a guerra. Houve ameaça de arma nuclear. Então, o que a gente vê? O Putin parece como uma fera ferida, aquela que está encurralada, não tem para onde fugir e aí demonstra grande agressividade. Ele não tem a opção de desistir da guerra, ficaria muito humilhante para ele, então só sobra a opção dele dobrar a aposta, como se diz, e preparar novas ofensivas e novos armamentos contra a Ucrânia. Então nós estamos nesse meio que ele vai montar então uma nova ofensiva, né? Então ele reconheceu na prática, lógico que não reconheceu isso formalmente, mas na prática eu acho que ninguém de bom senso vai dizer que a Rússia, a invasão da Rússia na Ucrânia saiu como esperado para o Putin. É lógico que não saiu, é lógico que foi uma decepção completa do ponto de vista militar em relação à Rússia, né? Se esperava que um tamanho, toda aquela propaganda de armamentos que eles tinham, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que vai vencer rapidamente, se revelou na Ucrânia um grande fracasso, essa que é a verdade. A Rússia é mais uma fachada do que uma potência militar, né? É verdade que tem as bombas nucleares. Estou analisando sobre o ponto de vista das armas convencionais e da estratégia de homens, né? Não o uso das armas nucleares. Então nós vemos que a Rússia patinou e patinou feio. E como o Putin pensa como um tirano, né? Um tirano megalomaníaco, então não está entre as opções dele negociar uma paz ou ceder ou mesmo perder a guerra. Então ele vai dobrar a posse. Se isso não der certo, talvez ele dobre de novo e assim vai. E a pergunta que se tem ele poderá usar a arma nuclear? Bom, a boa parte dos analistas diz que sim, porque é uma visão de um tirano megalomaníaco. Ele não tem limites para isso. Então pode ser usada a arma nuclear, sim. Agora talvez seja um momento ainda mais sério do que no começo da possibilidade de uso de arma nuclear, né? Com a convocação de reservistas, muitos jovens russos com razão ficaram com medo, muitos fugiram, né? Ou ainda estão tentando fugir, e curiosamente uma notícia que saiu na internet, né, que muitos estão fazendo pesquisas estranhas na internet, como fugir do alistamento ou mesmo como quebrar um braço para fugir do alistamento. Então realmente a coisa está ficando séria na Rússia.
houve um monte de protesto, né? Quem protesta na Rússia vai preso, porque lá é uma ditadura de fato, né? Consta que os homens em idade de guerra que foram presos vão ter que servir forçadamente nessa convocação como uma punição pelo protesto. O Putin, então, pôs mais lenha na fogueira, né? E vamos ver como é que vai ser o desdobramento de tudo isso. Ainda tem aquela questão do gás com a Europa, aquela chantagem. Não sabemos como é que a Europa vai lidar com isso. Mas a guerra, então, provou-se que, mais uma vez, que a Rússia está fracassando e o Putin dobrou a aposta, né? Vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso. Esperamos que as armas nucleares não sejam usadas, mas que é possível. Bom, ficamos por aqui. Se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal. Obrigado.